Olá, muito bom dia. Hoje é segunda-feira, estamos começando mais um programa A Dona da Bola, com tudo que de melhor aconteceu nessa rodada do fim de semana do Paulistão, rodada com clássico quente entre Corinthians, Santos e Corinthians lá no Pacaembu. Muita coisa aconteceu, a gente vai falar bastante sobre isso e falar também da vitória do São Paulo, do Palmeiras que ainda vai jogar hoje contra o São Caetano e também dos times da nossa região, o Rio Preto que perdeu mais uma, dessa vez dentro de casa, o Mirassol que conseguiu um empate importante contra a Ferroviária fora de casa, apesar de estar ganhando por 2-0, a gente vai falar também sobre esse jogo. E eu quero desde já agradecer a audiência, a todos vocês que estão assistindo o nosso programa, diretamente pelo canal 7 da NET e também no meu Facebook, Juliana Araújo. E mais uma vez está aqui comigo o Rafa para me ajudar a comentar sobre a rodada do fim de semana. Rafa, bom dia, mais uma vez, obrigada. Bom dia, Ju, tudo bem? Bom dia para você, bom dia para o telespectador. Um prazer muito grande estar aqui contigo de novo para a gente falar de futebol, né? Falar dessa rodada aí cheia, quase cheia, né? Do final de semana, o Palmeiras não jogou, mas a gente está aqui para falar desse campeonato paulista aí que a gente tanto gosta. E aí, vamos começar falando então primeiro dos times da nossa região. Vamos começar falando do Rio Preto. O Rio Preto a gente não tem imagem, né? não fizeram o jogo. A gente vai começar então falando do Rio Preto. O Rafa que conhece bastante o Rio Preto, trabalha bastante por lá. Rafa, derrota em casa para o Capivariano. E aí, o que esperar desse Rio Preto agora de técnico novo? Bom, Ju, o time começou muito bem o campeonato, começou se mantendo, né, nas primeiras colocações, dentro do famoso G8, né, que a gente costuma chamar que são as 8 equipes que se classificam, né, para a segunda fase do Campeonato Paulista. Só que o que acontece? Parece que o time desandou, a coisa parece que não está funcionando, o time... o antigo treinador Rodrigo Fonseca andou alterando, né, a escalação da equipe, andou mexendo na equipe. Só que o que acontece, Ju, na equipe do Rio Preto é a finalização. O time cria muitas chances, só que falta colocar a bola para dentro do gol. Esse que é o problema do futebol. O futebol você cria, você tem que marcar. Aquela velha máxima de quem não faz toma, realmente tem acontecido. É o que tem acontecido com o Rio No Preto. Rio Preto, o último jogo, o Rio Preto saiu na frente, né, acabou fazendo o primeiro gol com o gol do Édipo, né, atacante que vem se destacando aqui, o jogador aqui da cidade de São José do Rio Preto, porém o Rio Preto tomou uma virada do Capivariano, ou seja, mais uma derrota, o time já está numa sequência até que grande, né, sem vencer, e o detalhe é o seguinte, né, Jó, agora o time não pode pensar tanto na segunda fase. O pensamento agora é se manter na Série A3, porque o time está muito próximo da zona de rebaixamento, e isso pode, né, acabar, né, óbvio que ninguém quer isso, um descenso do Rio Preto, porém está perigando ali perto da zona de rebaixamento. E é estranho porque o Rio Preto se planejou, contratou bastante gente, contratou um bom técnico, que acabou saindo, o Rodrigo Fonseca, porque recebeu uma proposta de um outro clube, uma proposta melhor para ele. Só que o Rio Preto foi tudo bem planejado, tem uma estrutura bacana para os jogadores trabalharem. Por que será que não funciona mais desde aquele time que subiu para A2, Rafa? Ju, é um pouco complicado de dizer, porém, Betão Alcântara é o nome, entendeu? O Betão, eu tenho estudado um pouco o trabalho dele, a gente teve um contato mais próximo quando a equipe do Rio Preto subiu no ano de 2016. Desde 2016 para cá, as equipes que o Betão monta são equipes que sempre estão ali na cabeça da tabela. Ou seja, o Betão chegou naquele ano de 2016, né, muito bem, o time voltou a vencer, o time estava mal, quase na zona de rebaixamento. O ano passado montou um time no Olímpia, um timaço, o Olímpia liderava quando ele era o treinador, ele acabou saindo por questões de parceria e tal, aí o Olímpia deu uma decaída, e agora com o Atibaia, ele também montou o time do Atibaia, ou seja, né, aquela velha de santo de casa não faz milagre, não acontece, porque o Betão realmente é um ótimo treinador, para mim, era o treinador, tinha que ser o treinador na Série A2 do ano passado. Deveria ter mantido ele e o elenco, e isso não foi feito. Ou seja, eu acredito que o planejamento do ano passado foi falho. Acho que o planejamento do ano passado foi falho. Foi uma aposta trazer o Rodrigo Fonseca, porém, né, a gente sabe como que funciona, né? O treinador recebeu uma proposta, achou melhor para ele, acabou abandonando o barco no meio do rio aí, vamos dizer, foi fazer o que é melhor para ele. Aí se você já não está totalmente estruturado, aí bagunça mais ainda, né? E assim, provavelmente ele já meio que sentia que poderia, né, ser demitido, alguma coisa do tipo.
Ou seja, né, aí são detalhes que acho que não vem muito ao caso a gente comentar, mas o que eu acredito que o treinador para o Rio Preto, para subir da Série A3 para a Série A2, se quiser subir, teria que ser o Betão Alcântara, né? Eu acho que muita gente não gosta dele, da forma dele trabalhar, só que é inevitável, pelos resultados das equipes que ele treina, não tem o que falar. Eu acho que futebol é resultado. Treinador é resultado, não é isso? E o Betão prova muito isso para quem acompanha o futebol, né? O Betão Alcântara, que inclusive já esteve aqui no nosso programa algumas vezes. Uma simpatia de pessoa, né? Um excelente profissional. Com certeza, não duvido que terá muito sucesso ainda nos caminhos dele. Eu também gostava muito do trabalho do Betão. Agora surgiu uma polêmica aí, que eu não dizendo que parece que o novo treinador do Rio Preto seria um torcedor do América. Isso é verdade? Procede essa informação? Tem torcedor reclamando, falando, é torcedor do América que vai dirigir o meu Rio Preto. Olha, Ju, acho que isso aí é questão de torcedor chato, entendeu? Isso aí tem muito no futebol, não adianta. O Catanossi, ele jogou no América, foi jogador do América. Só resenha mesmo. Foi jogador do Corinthians, jogou no Rio Preto, inclusive. O problema aqui em Rio Preto, todo mundo acha que tudo que acontece é culpa do América. Tudo que acontece é um americano dali, americano de lá. Ou seja, acho que o torcedor rio-pretense tinha que se preocupar em apoiar mais a sua equipe. O torcedor, se o tanto de número de comentário tivesse na página do clube, se os torcedores fossem apoiar o Rio Preto, parar de falar um pouco demais e apoiar o time no estádio, eu acho que surtiria mais efeito. Porque falar, americano deixa... O Catanossi realmente jogou na América, se é americano ou não, eu não sei. Ele é daqui da cidade de São José do Rio Preto, excelente treinador. Eu acredito que é profissional. Eu acho que se, vamos supor, o amor por América falasse mais alto, acho que ele não aceitaria dirigir o Rio Preto. Eu acredito também que seja mais resenha de torcedor, que ele queira fazer um trabalho correto, então, para mim, não teria aceitado, né? Assumir o Rio Preto nessas condições, inclusive. Com certeza. Eu concordo plenamente contigo. Eu acho que o Catanossi é um bom nome, um bom treinador. Vai ter que recuperar a confiança desses atletas, que está muito abalada. Eu espero que o Rio Preto volte a vencer nessas próximas rodadas para afastar o fantasma do rebaixamento, porque rebaixamento hoje é realidade para o Rio Preto. Agora a gente vai falar então sobre um outro time da nossa região, outro representante da nossa região no Paulistão, que é o Mirassol, que também começou muito mal o campeonato, mas nas últimas rodadas vem se reabilitando, se afastou da possibilidade de rebaixamento e vem de um importante empate contra a Ferroviária fora de casa. Porém, o Mirassol vencia por 2-0, a gente está vendo aí os lances. Teve gol também do Xuxa de pênalti, mas a Ferroviária, que é uma equipe muito forte, empatou, por exemplo, com o Santos em 2-2, veio para o segundo tempo disposta a empatar e conseguiu. Porém, no final das contas, bom resultado para o Mirassol, né, Rafa? Olha, Ju, por isso ser uma partida fora de casa, né, acho que a gente até pode se considerar um bom resultado. Porém, nas circunstâncias do jogo, saiu um empate um pouquinho amargo. Por quê? O Mirassol, dependendo, se ele conseguisse vencer o jogo, teria umas chances reais ali de assumir a segunda colocação do grupo para buscar uma quarta de final do Campeonato Paulista. A situação que o Mirassol estava quase na zona de rebaixamento, hoje quase brigando por uma vaga nas quartas de finais. Você vê como que esse formato de Campeonato Paulista é bem disputado. Ou seja, o Mirassol saiu na frente, vencendo, né, pelo placar de 2-0, acabou sofrendo o empate. É um bom resultado fora de casa, até, porém, acabou deixando escapar uma vitória que seria muito importante para o Mirassol nas pretensões de campeonato. Pontos importantíssimos, né? Seriam, e como a gente eu falava também da Ferroviária, a Ferroviária tem uma excelente equipe, pelo menos todos os jogos que eu tenho assistido, até à frente, contra grandes clubes, é um time que se impõe em campo, não sofre tanto, não sofreu contra o Santos, não sofre tanto quando enfrenta grandes adversários, não sofreu contra o São Paulo, e agora consegue aí esse empate, que foi muito importante para as pretensões da Ferroviária. E para o Mirassol, então, o momento é de continuar pensando em se manter na A1. Concorda, Rafa? Com certeza, Ju. Assim, a coisa está muito embolada, né? Até 2 rodadas atrás, o Mirassol estava dentro da zona de rebaixamento, hoje brigando, né, hoje o Mirassol está brigando aí pela classificação. E detalhe, né, o Mirassol tem que fazer um planejamento legal, porque o Mirassol esse ano disputa o Brasileirão da Série D. Ou seja, vai ter um calendário no segundo semestre. Com essa equipe que a gente está vendo hoje,
Eu acho que o Mirassol não tem condições aí de disputar, fazer uma boa competição, um bom campeonato brasileiro de Série D. Eu acho que o time do Mirassol não é de hoje que a diretoria vem fazendo um trabalho legal. Acho que teria que contratar mais reforços, Ju, ao final do Campeonato Paulista, né, fazer um mexido aí no Campeonato Paulista, alguns jogadores que se destacarem, porque a Série D é um campeonato forte, né, querendo ou não, são equipes aí de menor expressão, obviamente, quarta divisão do Campeonato Brasileiro, só que são equipes fortes também, que se o Mirassol não tomar cuidado, acaba, né, ficando na primeira fase. E a Ferroviária ainda perdeu um pênalti, a gente viu um lance, ainda teve mais essa, a Ferroviária podia também ter ganho. Depois que fez o 2-2, criou outras oportunidades também, poderia até ter virado o jogo. Por isso que eu acho que em partes foi ruim, em partes foi bom. Como você disse, começou ganhando de 2-0, levou o empate, ao mesmo tempo poderia até ter levado a virada ou perdido o jogo. Então eu acho que, no resumo, acabou ficando um bom resultado para o Mirassol. Acabou ficando, né, de bom tamanho, sim, por ter sido um jogo fora de casa, acho que acabou ficando de bom tamanho. Acho que o Mirassol tem que buscar vencer os seus jogos em casa, acho que a partir de agora, para afastar de vez o fantasma do rebaixamento e com isso, né, já conseguir aí, quem sabe, uma classificação para as quartas de final. Jogador do Mirassol, ó, sangrando. Machucou foi feio, né, o lance, parece que foi cabeça com cabeça, Cabeça, né? com cabeça, acho que foi o próprio jogador do Mirassol, acho que o Edson Silva, Exatamente, conhecido o Edson Silva. Edson Silva já jogou no São Paulo, né? Boas lembranças? Não deixou saudade, não. Pode ficar lá em Mirassol mesmo. Olha só, e falando em São Paulo, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar sobre o clássico que aconteceu entre Corinthians e Santos e falar do São Paulo, que no finzinho do jogo conseguiu a virada sobre o Linense e venceu por 2-1. Voltamos já. A Amplitude Net é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. Amplitude Net, o melhor da tecnologia em um só lugar. Muitas cores tintas, tintas automotivas e imobiliárias, texturas e revestimentos. Escolha a sua cor preferida e vá para Muitas Cores Tintas. Aceitamos todos os cartões. Muitas Cores Tintas. Há 25 anos atendendo São José do Rio Preto e região, com estacionamento próprio. Loja 1, Avenida dos Estudantes, 2880, Jardim Aeroporto. Fone 33533330. Loja 2, Avenida América, 539, Vila Diniz. Fone 33533256. Estamos de volta, vamos começar falando do clássico entre Santos e Corinthians, empate em 1-1, com direito à queda de energia, o jogo por muito tempo parado, com direito à falha do Cássio, mais uma vez caçou borboleta, como dizem, né? E o Santos aproveitou a oportunidade, um rapaz lá, a gente vai ver agora, saiu do banco, entrou, empatou a partida para o Santos, teve um gol do René Júnior, um bonito gol, porém a bola desvia no jogador santista, e a gente, no Cittadini, né? E a gente vai ver, aí está passando os lances, os melhores momentos de Santos e Corinthians. O Santos que, na minha opinião, Rafa, pelo que eu pude acompanhar, foi bem, começou o jogo até melhor que o Corinthians, teve o Pacaembu como sua casa dessa vez, jogou bem, pressionou, Santos sem o Gabigol, que foi suspenso na última partida, foi para cima do Corinthians, e aquele Corinthians que a gente já conhece, né? Enquanto o Santos batalhava, lutava ali no ataque, perdia oportunidades, num contra-ataque, o Corinthians que é muito perigoso no contra-ataque, o René Júnior chutou, a bola desviou, e o Corinthians abriu o placar em 1-0. Aí o jogo se equilibrou, mesmo assim, o Santos fez uma boa partida contra o Corinthians, fez até um jogo melhor do que o Palmeiras fez, que era favorito para o jogo, deu trabalho para o Corinthians, poderia ter saído com a vitória, mas o Corinthians, nesse contra-ataque, o Corinthians não tem jogado tanto na defesa como vinha fazendo no ano passado, mas fato é que continua tendo como característica um forte contra-ataque, e foi assim que saiu na frente do placar contra o Santos. A sua visão, Rafa, desse clássico, olha, qual Ju, foi? O Corinthians
Foi um jogo igual? Ou você concorda que o Santos foi melhor na maior parte do jogo? Concordo plenamente contigo. O Santos, para mim, foi melhor na maior parte do jogo. Que aconteceu? Um detalhe que aconteceu muito no Clássico... Já estava usando o gol do René Júnior. O gol do René Júnior é um belo gol, né? Acabou desviando no Léo Cittadini, matando o Vanderlei, goleiro do Santos, excelente goleiro. Que até agora eu não entendo como que o Tite convoca o Cássio e não convoca o Vanderlei, que ninguém entende, mas... Isso aí é assunto para muita discussão. Vai passar logo mais, o Vanderlei salva o Santos da derrota no segundo tempo. Uma defesaça do Vanderlei. Se não me engano, a finalização do Rodriguinho fez uma defesaça, o Vanderlei. O Santos jogou bem. O problema, João, é o seguinte, não converteu as possibilidades em gols. Ou seja, o Santos teve muita posse de bola, só que você pode perceber que muitas chances do gol do Santos teve foram para fora. E aí que faz falta o Gabigol, né? Faz falta o Gabigol. O Gabigol tá fazendo muitos gols, tá colocando a bola para dentro. É um aproveitamento muito bacana dele no ataque da equipe do Santos. O Sacha jogou até bem ontem, só que perdeu gol demais, perdeu muito gol o Sacha. O Santos, para mim, foi superior à equipe do Corinthians ontem. Só que o problema, quando você enfrenta o Corinthians, já é difícil. Agora, quando você enfrenta o Corinthians, com o Corinthians saindo na frente do placar, fica mais complicado ainda. Porque aí o time realmente vai se fechar na defesa. E faz isso bem, marca bem o time do Corinthians. Marca bem demais, né? O cara, ele tem demonstrado não ser sorte de iniciante. Realmente é um excelente treinador, um cara que vem se consolidando, né? Estudou direitinho, aprendeu com o mestre lá, né? E vem se consolidando como um dos principais técnicos aí do Brasil. Porque no primeiro ano ele já ganha um campeonato paulista. Um campeonato brasileiro tem muito técnico que demorou muitos anos para poder ganhar um título. Exatamente, né? Ele ganhou logo 2, né? Então o Tite já não ganhou 2 títulos no seu primeiro ano como treinador. E um dos gols que o Sacha perdeu ontem. Olha, como ou você seja, falava. O Santos, para mim, mereceu vencer. Apesar que no futebol, a questão de merecimento é complicado. Você falar, fulano mereceu, ciclano mereceu. Acho que futebol não pega muito de merecimento. É questão da competência. Às vezes você não merece o resultado, mas você coloca uma bola para dentro do teu adversário, não coloca, você acaba saindo como vitorioso. A tal da justiça no futebol não existe. Né? Não você tem que fazer muito. Os gols independente... Como as pessoas falam, eu prefiro ver o time jogando mal, mas vencendo, fazendo gol, do que jogando bem e perdendo tantas oportunidades como o Santos perdeu. E aconteceu um problema que vem sendo recorrente no Pacaembu, que é a queda de energia. Lamentável, né, Rafa? E toda hora uma desculpa. No jogo Corinthians e São Caetano, colocaram a culpa no São Caetano, não entendi por quê. Ontem diz que já começaram o jogo com o gerador, chamado Plano B, funcionando com o gerador, e que o gerador pifou e acabou caindo energia, enfim, ninguém entende muito bem o que acontece. Fato é que aconteceu e a Copa São Paulo, aconteceu no Paulistão, é a segunda vez. Não dá, né, Rafa? Um estádio como o Pacaembu, um jogo como esse, você prejudica, né? Torcedor, jogador, o Santos que estava pressionando, acaba perdendo o ritmo de jogo, atrapalha, né, Rafa? E o detalhe que eu acho engraçado, Ju, é que quando o Corinthians era mandante, quando o Pacaembu era a casa do Corinthians, isso não acontecia, né? Raramente, eu particularmente nunca vi isso acontecer. Quando o Pacaembu era a casa do Corinthians, eu nunca vi acontecer isso. Ou seja, parece que o pessoal tá deixando a coisa meio que a Deus dará lá, né? Que realmente é uma coisa chata. 49 minutos para poder voltar, o torcedor que às vezes tem que pegar ônibus, tem que pegar trem, muitos foram embora, pegar metrô, muita gente vai embora, porque o horário não ajuda, né? 49 minutos de bola parada, por causa dessa energia que não voltava. Parece que quando o Corinthians se considerava o mandante no Pacaembu, um time grande, um time que dava dinheiro, dava lucro para o estádio, realmente essas coisas não aconteciam, né? Agora parece que, como o Pacaembu virou casa de ninguém, digamos assim, ou casa de todo mundo, parece que estão abandonando mesmo, foram muito criticados. Falaram, como que você já começa a partida usando o gerador? Quer dizer que a sua energia já... Não está propícia para o jogo? E o detalhe, a defesa do Vanderlei foi, para mim, a defesa do final de semana. Realmente foi esse lance aí, puro reflexo do Vanderlei. Mostra Rodriguinho, que a gente tem que dizer, baita jogador. Tá jogando demais, né? Tá jogando demais. Jogou bem contra o Palmeiras, jogou muito bem contra o Santos. Perdeu não, né? Defesaça do Vanderlei, essa oportunidade. E aí o Cássio, sai mal do gol. Falhou. E olha aí, mim foi falha. Falhou o Cássio, né? Falhou demais ele. E não é a primeira vez, né? Tem sido recorrente esses erros do
do Cássio, mais um garoto da base aí do Santos, né? Realmente eu não sei o que acontece naquela Vila Belmiro, É sempre a moçada que resolve, né? sempre aparece, né? A moçada entra em campo e acaba resolvendo mesmo. Apesar que eu acho que ainda pouco, acho que o Santos necessita de reforços aí pro restante da temporada, mas o que acontece, né, Ju? Você pode ver, é nítido o Cássio, ele indeciso ali, acaba saindo, perde o tempo da bola, a bola acaba sobrando pro jogador santista, que acaba empurrando para dentro do gol. Comemorou demais, tirou a camisa, E levou amarelo. nesse momento, Ju, o Santos já era melhor que o Corinthians, né? O Santos já pressionava mais e depois da volta da energia, o Santos voltou muito melhor ainda, né, do que estava, pressionando mais a equipe do Corinthians, tendo as chances reais de gols. E tem aquele detalhe, né, do pênalti, né, eu acho até que... Do Balbuena no jogador santista, acho que é no Vecchio, se eu não me engano. O juiz marcou falta fora da área, o Luiz Flávio de Oliveira, mas fato é que ele toca, para mim e para a maioria dos comentaristas, ele toca no jogador santista dentro da área. Totalmente dentro da área, né, foi dentro da área. E o detalhe é o seguinte, não é a primeira vez que o Luiz Flávio de Oliveira erra favorecendo ao Corinthians, né? Aí todo mundo vai falar, perseguição. Coitado, Rafa, os corintianos vão ficar bravos. Os antes, né? Não sei, não, gente. Mas a gente tem que, óbvio, quando acontece, né? Às vezes acontece do Corinthians ser prejudicado, a gente fala, mas o Corinthians foi favorecido ontem, claramente, plenamente favorecido, né, pela arbitragem. Isso aí é normal, a gente pôde perceber isso, né? Um pênalti claro, para mim foi claro o pênalti. O Luiz Flávio de Oliveira viu fora da área, acabou marcando fora. Aí o torcedor santista acaba chiando, acaba reclamando. Então é complicado. Se tivesse o árbitro de vídeo, isso não teria acontecido. Complicado. A cada rodada a gente vê algum problema com o árbitro, né? Alguma reclamação. Isso é recorrente, né, Ju? Infelizmente ano, sai ano, a mesma coisa. No jogo contra o Palmeiras, você teve alguém que avisou o juiz, ele voltou e deu pênalti, mas lá no Pacaembu ninguém viu, ninguém avisou nada e não deu pênalti. Então é complicado. Eu não gosto muito de ficar falando de juiz, né? Porque é como falam mesmo. Tá perseguindo. Mas fato é que a arbitragem é essa aí, e coincidência ou não, ela tem favorecido o Corinthians, principalmente quando ele joga em casa, né? Na Arena Corinthians. Mas não tirando os méritos da equipe do Corinthians, que também foi bem. Eu acho até que no segundo tempo, as oportunidades que o Corinthians criou foram melhores, mais propícias para gol do que as do Santos. O Daniel Guedes salvou uma bola em cima da linha também. Exatamente. Praticamente fez uma defesa, né, em cima da linha. As chances do Corinthians foram melhores, mas o Santos teve mais volume de jogo e, muito justamente, conseguiu o empate 1-1, então o resultado acabou sendo bom para o Santos. Para o Corinthians teve um sabor de derrota, né? E fica um alerta aí para o Pacaembu, ver se resolve uma vez por todas esse problema, né? E o detalhe né? É que o Santos vai mandar muitos jogos no Pacaembu esse ano. Isso agora. Dos 19 jogos em casa, 10... Parece que 10 no Pacaembu. 10 da Vila e 9 no Pacaembu. 10 no Pacaembu e 9 na Vila, vai exatamente. ser. E além de alguns jogos da Libertadores, ou seja, o Santos precisa ver o que está acontecendo nessa coisa, porque imagina que chato, toda vez que acontecer um jogo, tiver um problema desse. Diz que o Santos paga pelo Pacaembu. A coisa começa a ficar irritante, né? O torcedor começa a ficar irritado. Bom, esse foi mais um clássico. O próximo do fim de semana é São Paulo e Palmeiras. O Palmeiras há muito tempo não vence no Morumbi, mas precisamente 15 anos. No Morumbi o jogo, né, Rafa? Eu acho. Então, Ju, eu acho que é no Morumbi. Eu também acho que é no Morumbi. E Palmeiras e São Paulo e Palmeiras, esse último clássico entre os grandes paulistas que resta acontecer. Será que vai ter gol de cobertura de novo? Eu não aguento mais. Eu não aguento mais gol de cobertura. Será que o Borja dessa vez vai ser o responsável? Não, pelo amor de Deus. Chega, né? Todo jogo gol de cobertura, Ju. Não. O Dorival ainda não sofreu isso. Quem sabe o Dorival tem o pé quente, né? Quem sabe? E agora vamos falar então do São Paulo, já que a gente está falando de São Paulo, em Dorival. Ai, hein? O São Paulo, mais uma vez, passou sufoco. Finalzinho, o Rodrigo Caio faz o segundo gol do São Paulo. E, o Linense é que abriu o placar. Olha aqui. Por que foi isso, Rafa? Uma pirueta? Eu não sei o que ele tentou fazer, não, Ju. Uma meia pirueta. Eu acho que não foi muito bem o que ele queria, não. Fato é que o Linense abriu o placar contra o São Paulo. O Linense, time de pior campanha até o momento, um dos piores campanhas até o momento no Paulistão. E isso que me preocupa, hoje no começo a gente já tá vendo o gol do Reinaldo, um belo gol do Reinaldo. Bom jogador o Reinaldo, né? Voltou bem, Jô. Acho que no começo ali que pesou para ele foi a falta de experiência, né? Acabou rodando para alguns outros clubes. Voltou bem, assumiu a titularidade. Era muito criticado pela torcida, agora a torcida tá mais, assim...
mais maleável, eu diria, com o Reinaldo, só que o que me assusta é o seguinte, o Linense, a equipe de pior campanha na competição, e nos primeiros lances ali do primeiro tempo, só deu o Linense, ou seja, um time que está tomando sufoco do Linense, é nítido que vai passar sufoco no Campeonato Brasileiro. E é bom mais lembrar um ano que de o Linense sofrimento. arrancou um empate com o Palmeiras lá no Allianz Parque. Então, quer dizer, a gente vê que não tem mais bobo no futebol. Por mais que o time é inferior, você tem que jogar com seriedade. Mas Senão, o São Paulo, Júlio, não é de hoje que não vem jogando bem, né? A torcida tá... mesmo ganhando, a irritada. torcida tá reclamando. Não, mesmo é porque a torcida tá irritada, tá percebendo essa... Sei lá, pra mim os melhores jogadores em campo de São Paulo ontem foi o Valdívia, que entrou muito bem no time, tá jogando demais. O Reinaldo na lateral esquerda tá sendo um dos destaques, né? E assim, o Diego Souza é um morto, né? Uma parede, não tá fazendo nada. E quando o São Paulo contratou o Diego Souza, eu fui contra, porque eu acho que o Diego Souza já deu o que tinha que dar, entendeu? O dirigente de São Paulo tinha um sonho antigo de Diego Souza, da época do Grêmio ainda, aquela coisa toda, antes dele ir pro Palmeiras. Gente, Diego Souza, para mim, já passou, já deu o que tinha que dar. Infelizmente, até agora não rendeu o que era esperado dele no São Paulo. Pareça, vinha sendo convocado pelo Tite. Eu, sinceramente, espero que não para a Copa do Mundo, porque realmente o Diego Souza não está Aí num momento bom. o gol do Rodrigo Caio, né? No final, a galera brincou que o Rodrigo Caio salvou o Dorival, né? Salvando a pátria, Rodrigo Caio. No último minuto, o Dorival foi pagar um churrasquinho para ele, porque Dorival tá empregado por culpa dele, né? Comemorou demais o menino fair play, né? O Rodrigo Caio. Ai, ai. Que, verdade seja dita, eu sempre questionei o futebol do Rodrigo Caio, mas fato é que nos últimos 2 anos ele tem ido bem na zaga do São Paulo. Ele tem ido concorda, bem. Rafa? É assim, o Rodrigo Caio, ele é volante, né? A posição de origem dele é volante. Tirando quando dá aquela vontade imensa dele de executar o fair play, que irrita um pouco, às vezes, o torcedor de São Paulo, ele joga bem, tem um bom tempo de bola, tem uma saída de jogo muito bacana, pelo fato de ser meio campo, então acho que isso ajuda um pouco também. E para mim voltou um dos melhores zagueiros que São Paulo... Para mim o melhor zagueiro que São Paulo tem no elenco hoje, que é o Arboleda. Voltou a jogar e tem trazido uma consistência maior para o sistema defensivo, uma confiança a mais. O Jean no gol, né? Sei lá, um gol meio esquisito que ele acabou tomando, ele de fora, às vezes muita gente na frente, não deu para ele ver. Mas o fato é que o São Paulo... Né, parece que entra mês e sai mês e o time continua aquela mesmice, sabe? Ganhando apertado, não jogando bem, não convence. E uma coisa que todo mundo tá brincando, né? O Dorival Júnior consegue ver evolução nessa equipe, né? Então, acho que todo mundo tem que levar a visão do Dorival Júnior para a vida. Sua vida tá horrível, mas você vê como o Dorival Júnior, tudo tá evoluindo. Tá tudo evoluindo. Tudo tá se A coisa não sai do lugar, mas para ele tá evoluindo. Então, você vê que o São Paulo ganha, mas não muda o jeito de jogar, não anima o torcedor. É aquela mesmice de sempre, bola alçada na área, passando sufoco contra um adversário com uma inferioridade até que considerável, ou seja, é complicado. É complicado. São Paulo que está apertada a situação do grupo de São Paulo, por isso que cada vitória é importante. E, para fechar a rodada, hoje tem Palmeiras e São Caetano. Palmeiras que, com 20 pontos, é líder geral do Paulistão e também líder do seu grupo. Se o campeonato terminasse hoje, Rafa, seria Palmeiras e Novo Horizontino. Ó, olha só que bacana, um time da nossa região. Time da nossa região enfrentando o todo poderoso Palmeiras, hein? Tá precisando mostrar mais esse poder em campo também nos últimos jogos, mas vem de uma vitória muito boa na Colômbia pela Libertadores, 3-0. Tirou o Tietê, entrou pro Bruno Henrique fez 2 gols, golaços naquela partida. Mas o Palmeiras está 3 jogos sem vencer no Paulistão, precisa se reabilitar e tenta hoje contra o São Caetano. Bom, o nosso programa está acabando. Rafa, muito obrigada mais uma vez, né, pela sua participação, pela sua colaboração e até uma próxima, com certeza. Até uma próxima, Ju. Obrigado você e vamos esperar, né, ver o jogo do Palmeiras hoje, ver o que sai. Você arrisca um palpite? Eu arrisco 2-0 Palmeiras. Tá bom, então vamos ver se vai dar certo, hein? Vamos ver se é pé quente. Pelo elenco que tem, eu poderia dizer 4, 5, só que, como eu disse, né, você tem que mostrar dentro de campo. Não adianta você ter um grande elenco, fica a lição, né, o próprio Palmeiras do ano passado, mas eu acho que esse ano o time já digeriu aquilo que aconteceu em 2017, sabe que não pode cometer os mesmos erros, e eu confio que vai melhorar. Rafa, muito obrigada. Obrigado você, Ju. E até segunda que vem, com mais uma Dona da Bola e mais sobre Paulistão, a gente vai falar também de Libertadores, enfim, de toda a rodada do nosso futebol. Até lá.